Olá a todos, continuando os vídeos no nosso canal, nós havíamos apresentado uma breve abordagem sobre os componentes principais do JSF, principalmente os componentes voltados à área visual mesmo, aquilo que o usuário vai interagir, e nós identificamos se esses componentes eles possuem atributos em comuns e atributos específicos. Vamos conhecer um pouquinho desses atributos e vamos aproveitar e conhecer algumas outras características que a gente pode integrar na nossa aplicação, tudo bem? Lembrando que nós temos inúmeros componentes, tá? Cada componente possui sua finalidade, e dentre essas finalidades, a gente consegue detectar que cada finalidade ela corresponde a um leque de atributos e funcionalidades, como métodos, eventos que a gente pode aplicar em um determinado componente, tá? Só reforçando, cada um dos nossos componentes possui seus atributos e vamos abordar cada um deles nessas nossas próximas apresentações, tudo bem? Considerando que esse nosso atributo ID ele é bem intuitivo para dizer qual o papel, qual a finalidade desse nosso atributo, esse nosso atributo tem a finalidade de determinar um ID para um componente, tá? Então vamos ver qual a característica de, além de determinar um ID do componente, o que a gente pode obter com informando esse tipo de propriedade, tudo bem? Se a gente for localizar aqui a nossa página, ela possui, aliás, um atributo chamado ID, tá? Vamos localizar qual componente possui esse atributo ID. Ó, é bem complicado, é melhor a gente fazer assim, para ver se há atribuição, tudo bem. Seria o próximo componente. Mas observem que aqui a gente atribui uma propriedade chamada ID, do nosso command button, tá? E o que a gente pode estar aproveitando nesse nosso componente, tá? Se eu vim aqui na minha aplicação, vamos aqui no JSF, vamos dar um F12 e a gente clicar aqui, eu estou usando o Chrome, né? Se eu vim aqui no nosso botão, realmente, ó, foi criado um componente do tipo input, porque o JSF converte todo o nosso código para HTML, tá? Dizendo que o nosso botão é do tipo submit, tem um name, tem um value, que seria o label, né? E o seu atributo botão, seu ID, seu atributo ID que representa o botão. E aí, como a gente usa algumas bibliotecas, principalmente o jQuery, né? Ou se a gente for trabalhar com JavaScript nativo, como eu posso pegar via JavaScript um elemento em JSF, tá? Bem, para a gente implementar uma sintaxe que vai obter esse componente através de um script, né? É muito simples. Você coloca a sua tag script, tá? Informando não numa tag script, você pode criar uma tag também do JSF chamada output script. Como eu estou usando o jQuery para facilitar o uso de recursos, né, de comportamento, né, para os nossos componentes, a gente aplica já o jQuery na nossa aplicação. E como é que eu atribuo um plugin ou um recurso que é externo à minha aplicação, funcionalidades adicionais à minha aplicação? Quando a gente está falando de uma aplicação web, ela possui uma estrutura e essa estrutura ela pode ser configurada para que a gente possa não só fazer a configuração em nível de componente, como vocês podem visualizar aqui. Por que eu defini que eu vou ter um elemento também do JSF, porque tem um prefixo h dois pontos, que se chama Output Script. E aqui eu disse que ele tem uma library, que é uma das propriedades. Vejam só como a gente vai trabalhar nas propriedades de cada um dos elementos. Tá? Dizendo que essa library vai chamar estática. E esse name que diz js/jQuery JSF. Bem, quando eu defino esse componente com essa propriedade, nós também temos que seguir uma estrutura de diretório, que é muitas vezes equivocada quando a gente está implementando e projetando uma aplicação web com Java. Tá? Existem um diretório chamado resource, que ele vai para o nosso src main, que ele está relacionado ao resource da camada back-end, não a parte das páginas, né? No caso, a camada de classes, como vocês podem visualizar. E esse resources ele também é visualizado aqui na nossa aplicação src, os artefatos gerados, vamos dizer assim. Tá?
E aí vocês podem visualizar que todo o conteúdo vem para esse diretório. Só que também na parte web, a web exige alguns recursos. E esses recursos, de acordo com a minha configuração, eles precisam estar em um local, tá, específico para que eu possa capturar determinado conteúdo. Tá? Por que eu defini static? Porque são valores que a gente vai implantando de forma estática, não vai variar de acordo com o comportamento da aplicação. Mas você poderia atribuir qualquer valor, tá? Você poderia colocar o nome do teu projeto, você poderia colocar a origem, no caso, da biblioteca, se eu quisesse colocar jQuery, por exemplo, né, que é a biblioteca do jQuery, e assim sucessivamente. Isso é bem flexível, tudo bem? Não é um padrão, é só como é que a gente pode dizer? Um auxílio, uma dica, tá? Um modo para você estar configurando a tua aplicação. E aí, eu estou aqui no meu projeto web, e aí o meu projeto web, ele não possui esse diretório resource. Então, eu criei esse diretório resource, e dentro dele eu vou colocar esse nosso diretório static, tá? E esse diretório, ele vai conter numa estrutura bem enxuta, tá? Isso é bem dinâmico, fica a critério de vocês. Eu vou mostrar os meus CSS, as minhas imagens e o meu JS. Observem que aqui eu já tenho o meu jQuery e o meu Bootstrap, que em seguida a gente vai ilustrar como aplicar também o Bootstrap na nossa aplicação, mas o conceito é o mesmo. Então aqui eu ativei inicialmente só a jQuery, e aqui eu tenho de forma comentada uma estrutura JavaScript, tá? Que aqui eu estou me referenciando ao meu elemento pelo meu ID, que foi composto lá pela sua propriedade ID, de acordo com o JSF. E aqui eu estou simulando um clique que vai alertar. Aliás, eu estou clicando no meu botão, que ao clicar ele vai exibir essa mensagem. Mas como a gente já vai aderir logo o uso de um plugin, no caso o jQuery, para algumas das nossas funcionalidades, então eu já implementei logo com a sintaxe do plugin, do framework, tá? Então todos sabem quando a gente está se referindo ao ID, a gente tem que prefixar com esse símbolo, né, uma hashtag, tá? De acordo com o padrão jQuery, e já vai aplicar o nosso evento relacionado ao ID que a gente aplicou o componente. Vamos ver se isso funciona. Tá? Eu vou dar um F5 aqui só para garantir que nosso script está atualizado. E vou clicar aqui em botão. Ok. Aparentemente eu consegui integrar. Aparentemente não, eu consegui integrar o JavaScript à minha aplicação JSF. Tá? Se a gente for trazer outros recursos, no caso outras propriedades dos nossos componentes, vamos ver componentes que não precisam de algum plugin ou alguma ferramenta adicional, que eles são mais valores representados do componente, tá? Então, o que quer dizer cada um desses componentes? Eu sugiro vocês, eu vou deixar o link, tá, na descrição dos nossos vídeos, naquele site Tutoriais Point, só para você ter uma base, mas o leque de conteúdo que vocês têm relacionados a esses atributos de cada componente é imenso. Mas eu vou ilustrar alguns aqui, se o tempo nos permitir, aqueles que eu acho mais relevantes, tá? Só para vocês se contextualizarem. Rendered. Vamos ver qual o papel do atributo rendered em um componente. Vamos ver aqui no input. Rendered. É um valor booleano, tá? Que se false ele suppress rendering. Aparentemente ele oculta ou ele não renderiza a minha aplicação ou o meu componente se meu atributo for falso, tá? Em termos bem objetivos. Vamos ver se isso realmente de fato. Vamos procurar um componente chamado nosso primeiro input, tá? Que está relacionado à nossa caixa de texto. Vamos colocar aqui o atributo render. Observem que quando eu coloco as iniciais e dou um Ctrl espaço, ele já complementa para mim, já dizendo qual o valor que eu quero atribuir. Vamos ver. Está aqui nosso input text. Vamos aplicar. Observem que como eu tenho um alinhamento, né, de um outro componente que eu vou ilustrar para vocês, aqui ficou um pouco desalinhado, mas tem uma justificativa, tudo bem? Vamos colocar mais um componente, vamos colocar um rendered nesse outro componente que refere-se ao rótulo do nosso texto, e vamos ver o que acontece. Ok, observe que tanto o rótulo quanto o nosso componente, por fato dele ser rendered false, tá? Ele não foi exibido na nossa tela. Isso também pode vir de forma dinâmica, tá? Mas por uma ilustração
Essa é uma das nossas propriedades.